Meu nome é Guilherme e hoje vou falar sobre poluição atmosférica. A poluição do ar acompanha o homem desde a descoberta do fogo. A partir da Revolução Industrial no século XVIII, teve a introdução das máquinas e motores a vapor. Com isso, teve um uso muito grande de combustível, que na época era carvão mineral. No século XIX, teve a descoberta do petróleo e no final do século XX, teve a do gás natural. Atualmente, a poluição do ar é um problema mundial, causando problema com o efeito estufa e redução da camada de ozônio. Efeitos à saúde. No século XX, a poluição teve uma ameaça muito grande para a saúde pública. Teve vários eventos e uma delas foi a inversão térmica. O que é a inversão térmica? A inversão térmica é a ausência da chuva, ventos calmos e muita emissão de poluentes contínua. Essa inversão térmica teve na Bélgica e em Londres. Na Bélgica durou 5 dias e teve 60 mortos. E em Londres teve 5.000 mortes e durou 5 dias também. E também teve em vários locais da Europa. Agrava a saúde. A ocorrência das doenças respiratórias tem vários fatores determinantes, como clima, meteorologia, topografia, uso e ocupação do solo. Isso tudo afeta a saúde humana. Ultimamente, as pessoas estão procurando mais os hospitais da região. As pessoas estão com problemas pulmonares. Elas estão com problemas como asma, bronquite, efizema, edema pulmonar e dano ao sistema nervoso. Isso tudo está acontecendo por causa da poluição que está muito constante nas cidades onde elas moram. O efeito estufa. O efeito estufa significa o aumento da temperatura da Terra provocado pela maior retenção na atmosfera da radiação infravermelha, por ela refletida. Parte da radiação infravermelha atravessa a atmosfera e a parte é absorvida pelos gases do efeito estufa, sendo emitida novamente em várias direções. O resultado desse efeito é o aumento da temperatura na superfície terrestre e na atmosfera. Quanto maior a concentração desses gases, maior será o aumento da temperatura global. O gás carbônico é considerado o principal responsável pelo efeito estufa, participando com cerca de 55% de sua concentração no início do século. Era cerca de 290 ppm e está agora no início do século XXI em torno de 365 ppm. Sua principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. A chuva ácida. Atualmente, a chuva ácida é um dos principais problemas do país industrializados. Ela é formada por uma grande concentração de poluentes químicos que são despejados na atmosfera diariamente. Esses poluentes originados principalmente da queima de combustíveis fósseis que formam nuvens, neblina, até mesmo neve. A chuva ácida é composta por diversos ácidos, como por exemplo óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, que são resultantes da queima de combustíveis fósseis, como carvão, gasolina, entre outros. Ela ocorre quando existe na atmosfera um número muito grande de enxofre e óxido de nitrogênio, que quando em contato com hidrogênio em forma de vapor, forma ácidos, como nítrido ou ácido sulfúrico. Quando cai em forma de neve ou chuva, esses ácidos provocam danos no solo, plantas, animais marinhos, terrestres e construções históricas, etc. Esse tipo de chuva pode até chegar ao descontrole do ecossistema e exterminar determinados tipos de animais e vegetais, poluindo rios e fontes de água. A chuva pode também prejudicar diretamente a saúde do ser humano, causando doenças pulmonares. Dispersão atmosférica é o deslocamento da poluição através dos ventos ou das chuvas.
onde as partículas aeróbicas se acomodam sobre o solo, causando assim a produção de concentrações diferentes em um determinado território, indo de acordo com as condições meteorológicas do local, podendo ser chuvas, condições de inversão térmica, rugosidade, características do terreno e de outras condições locais, sendo causada especificamente pela velocidade e a direção dos ventos, intensidade da radiação solar e o regime de chuvas. É comum observar diferentes formatos de plumas que saem de uma chaminé, mesmo para identificar condições de emissão. Isso se deve às várias condições de estabilidade da atmosfera. Poluentes atmosféricos são gases e partículas sólidas, poeiras, pós e fumos, resultantes das atividades humanas e de fenômenos naturais dispersos no ar atmosférico. Desta forma, classificam-se nessa categoria os gases e partículas expelidos por veículos, vulcanismos e outros fenômenos naturais. Os poluentes atmosféricos são geralmente classificados como primários ou secundários. Poluentes primários são os contaminantes diretamente emitidos pela fonte para o ambiente, como nos casos dos gases dos automóveis. Já os poluentes secundários resultam de reações dos poluentes primários com substâncias presentes na camada baixa da atmosfera e frações da radiação solar. As principais fontes de poluição atmosférica são os móveis e fontes fixas. Fontes móveis são emissões provenientes de fonte em movimento e compreendem os veículos automóveis, juntamente com os trens, aviões e embarcações marítimas. Fontes fixas são assim denominadas as emissões lançadas à atmosfera por um ponto específico, fixo, Prevenção, controle e gestão do ar. As medidas de prevenção e correção devem ser tomadas para atingir um desenvolvimento sustentável. As soluções para o problema da poluição do ar devem começar pela prevenção. Prevenção significa evitar a geração de poluentes. Aqui estão algumas medidas de prevenção: diminuir a quantidade de gases que são enviados para a atmosfera, controle e fiscalização de queimada, reduzir o uso de veículos particulares, utilizar mais vezes o transporte coletivo, que por seu turno deve ser do tipo menos poluente, mais confortável para a população ficar satisfeita ao utilizá-lo. A poluição pode ser definida como qualquer forma de matéria ou energia. Os veículos automotores e queimadas são, dentre as atividades antrópicas, as maiores causas de substâncias poluentes, muitas delas tóxicas à saúde humana, não somente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A gestão do ar envolve mecanismos administrativos, legais, técnicos, tecnológicos e econômicos e socioculturais, bem como necessita da participação da sociedade. Na primeira imagem, os lançamentos de gases e pequenas partículas na atmosfera podem alterar sensivelmente a qualidade do ar, provocando uma poluição. Já na segunda imagem, as características climáticas do ambiente, tais como a velocidade e direção dos ventos e a estabilidade atmosférica, aos quais podem contribuir para uma maior ou menor dispersão, transformação ou remoção dos poluentes. Vou citar um exemplo das condições climáticas contribuindo para o agravamento da poluição e o fenômeno conhecido como inversão térmica, ou inversão de camada, ou ainda inversão de temperatura. Na terceira imagem, a queima de combustíveis derivados do petróleo em fornos, caldeiras e etc.